Bom dia, irmãos. Que frio, né? Nossa, foi difícil de levantar, né? Ok, vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 64, 8. Espero que o sermão de hoje possa esquentar vocês, irmãos. Isaías 64, versículo 8. É um versículo só, eu gostaria que todo mundo pudesse ler numa só voz. Vamos lá? Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém. Hoje, nessa manhã, eu queria falar um pouco do sonho, né? E o desenrolar desse sonho e como é que está o seu sonho nessa altura do campeonato, né? Com 20, 30, 40, 50 anos. Todo ser humano tem um sonho. Eu, quando era criança, não sei por que eu queria ser soldado, né? Mas depois eu percebi que isso é uma grande enrascada, né? Mas todo mundo tem um sonho. Alguns sonhos são mais ambiciosos, que querem mudar o curso da humanidade, querem contribuir de alguma maneira, né, às mazelas da sociedade. E talvez outros sonhos são bem mais simples. Um sonho de ter uma família, um sonho de ter um emprego onde possa prover as necessidades básicas. Não importa o tamanho do seu sonho, é ela que nos motiva a caminhar, a suportar as exigências, demandas do dia a dia. Mas a grande questão é, né, talvez a pergunta para o nosso sonho, é o que impede de você realizar o seu sonho? O que está impedindo? O que falta para você chegar lá, para se sentir realizado ou realizada? Nós vemos que existem inúmeros empecilhos, muitas variáveis vêm roubar o seu sonho e muitas vezes transforma esse sonho num pesadelo. Uma dessas variáveis talvez seja o gênero, por causa de sou homem, porque sou mulher, também pode roubar um sonho de algumas pessoas. Eu tinha um sonho de se tornar um professor universitário, mas esse sonho também não sei para onde foi. Mas nesse ciclo a gente vê que muitas professoras do ensino infantil são professoras, né? E chegando mais no ensino médio para cima, para o universitário, nós temos uma presença de mais de homens, uma classe dominante de homens. Então, muitas vezes, você, mulher, querendo sonhar ser um professor universitário, você, por causa do gênero, talvez isso não vai abrir as portas para você. Questões econômicas também, fundamentalmente, onde tirar o nosso sonho. Saber muito bem, se você tiver uma boa educação, pelo menos aqui no Brasil, você vai entrar nas melhores universidades. Família também pode ser um grande empecilho do seu sonho. Talvez muitos de vocês não estão vivendo o sonho que vocês querem, mas vocês estão realizando o sonho de seus pais. Às vezes, os aspectos físicos também podem atrapalhar o seu sonho. Fiquei apenas 10 palmos do meu grande sonho de se tornar jogador de vôlei. Ou seja, se eu fosse 10 palmos mais alto, eu tinha certeza que ia jogar nas Olimpíadas. É verdade, né? Só que 10 palmos separaram do meu sonho. Senhor, por que sou tão pequeno? Podia ser maior. E talvez o que, hoje em dia, quem está roubando o seu sonho, talvez seja uma mulher, ou foi uma mulher, né? Talvez eu possa dizer, talvez vocês já ouviram isso nas redes sociais, quantas mulheres precisam para acabar com o seu sonho de uma, né? Então, muitas pessoas estão sofrendo. Mais uma vez, são tantas variáveis que você ter um sonho se torna um luxo, não é verdade? Sonhar se torna um luxo, são tantas coisas que acontecem, coisas que roubam,
coisas que atrapalham o curso de nossas vidas. Vou contar a história de 3 árvores, você já deve ter ouvido quando vocês eram crianças, mas talvez vocês nunca ouviram. Essas 3 árvores pequenas também tiram sonho. E a primeira árvore tinha um sonho de se tornar um baú, onde pudesse guardar todos os tesouros do mundo. Depois você só coloca na árvore primeiro, por favor. A segunda árvore, ela falou assim, puxa, quando crescer, quando virar uma árvore grande, eu gostaria que parte de mim pudesse compor um navio, onde pudesse carregar a realeza. E a terceira árvore falou assim, puxa, eu queria ser a árvore mais frondosa, onde todo mundo pudesse ver e se admirar pelo meu tamanho, e isso pudesse, de certa maneira, louvar o nome de Deus. Chegou o lenhador, cortou a primeira árvore, e aí o senhor Duque pode colocar, e em vez de transformar num baú, ele se transformou num coxo de comida. E todo dia, reclamando da sua situação. Caramba, jogando comida na minha cabeça. Esses porcos ainda vêm comer em cima de mim. Caramba, hoje vai colocar comida, resto de comida na minha cabeça. Como eu sou miserável. A primeira árvore começou a reclamar da frustração do sonho que ela tinha. A segunda árvore veio o lenhador. Ela pensou em ser esse navio, parte desse navio, mas, se você ver, tem um bote pequeno. Acabou se tornando um bote onde carregava peixes, era um bote de um pescador, e todo dia fedia, né? Peixe. Eu falei, caramba, eu devia estar lá, exalando de perfume, de magnitude, mas eu tornei um barquinho, onde o fedor do peixe, eu preciso aguentar esse fedor todo dia. O sonho dela também se foi. E por último, a terceira árvore veio, ela queria ser a árvore, a maior árvore dentre todas as árvores, mas o lenhador veio, cortou e deixou de lado. Talvez você se identificou com um desses sonhos, ou não, ou talvez nós estamos nos identificando como essa árvore. Todos queriam ser alguma coisa, mas agora, o presente momento, a realidade, transformou numa coisa que nós não queremos. O título do sermão é Nas Mãos do Senhor. O seu sonho está na mão de quem? Pensamos que o sonho estava nas nossas mãos. E que nós, com o nosso vigor, com nossas forças, com a nossa inteligência, se desse ao máximo, nós pudéssemos alcançar esse sonho. Mas percebemos que o nosso sonho, a nossa vida, não pertence, não está nas minhas mãos. Parece que a minha vida, o controle da minha vida está muito mais nas mãos de outras pessoas. O casamento está na mão do nosso cônjuge, se não na mão das nossas sogras. O negócio está na mão do aquecimento da economia. A minha faculdade está na mão do professor XYZ. A minha doença está nas mãos dos médicos. As minhas traumas e frustrações estão nas mãos do medo. A minha identidade está nas mãos do que os outros desejam que eu seja. A minha felicidade está nas mãos da propaganda e do marketing, dos produtos de grande marca. Afinal de contas, o que está nas mãos do Senhor? Será que nós entregamos tudo nas mãos do Senhor?
Sim, falamos que entregamos, mas nós não entregamos a totalidade. Cada item da nossa vida na mão do Senhor. Nós entregamos na mão do Senhor, sabe o quê? Na maioria das vezes nós entregamos na mão do Senhor as coisas que já não funcionam. Coisas que já estão fugindo do nosso controle. Ou já fugiram do nosso controle. E já não sei mais o que fazer com o meu casamento. Já não sei mais o que fazer com os meus filhos. Eu já não sei mais o que fazer com o meu pecado. E falamos que entregamos essas coisas que estão fora do nosso controle na mão de Deus. E esperamos uma intervenção divina clara. Um milagre acontecer nessas coisas que nós não temos mais controle. É orgulho da humanidade dizer que tudo está nas nossas mãos e que nós entregamos apenas aquela porção que está fora do controle. Se nós vemos na nossa vida, cada detalhe da nossa vida, se você vê o relógio do dia a dia, nada está no nosso controle. Até a comida que você vai, depois tomar aquela sopa quentinha, você está lá, né, nesse friozinho, né, debruçar e pega aquela sopa, e quem sabe tem uma barata lá, justamente para trazer a infelicidade para você. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas pensamos, pela rotina, pelas coisas que aconteceram, todo dia, nós pensamos que as coisas vão acontecer como esperamos. Mas se nós vemos na realidade, tudo foge do nosso controle. A passagem de hoje refere-se a um Israel muito frustrado. Se você ler o contexto, depois você vai em casa, você lê o 64 inteiro, mas eu vou falar aqui resumidamente, é o povo de Israel que estava vivendo no exílio, eles foram subjugados, eles não têm liberdade, eles precisam seguir, eles são condicionados a uma outra cultura, a um outro poder. Eles não tinham uma liberdade. Por isso, eles clamam para que esse dia, um dia chegue para Israel. E não era qualquer nação, era uma nação cujo Deus era o Deus. E eles falam que, Senhor, você tem força suficiente quando vir. Os montes vão tremer diante do seu poder. Nós estamos aqui em necessidade. Eu sei que o Senhor ouve a oração do justo. Porque o Senhor está tardando em nos libertar, a trazer alívio para as nossas almas. Aí o Isaías continua dizendo, no versículo 9, 10, 11 e 12, o Senhor, lembra do nosso templo, está destruído. Lembra da nossa cidade, não existe mais. Lembra, Senhor, de como era bom naquela época. Aí ele termina assim, dizendo essas frases. Senhor, ainda irás te conter? Ou seja, Senhor vai ficar quieto, apenas observando o nosso sofrimento? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Esse é o contexto. Um contexto de sofrimento. Um contexto que parece que Deus não está fazendo nada, Deus não está dando uma mínima do que estou passando, do que estou sentindo. E eles querem de qualquer maneira a intervenção de Deus, porque eles sabem que quando Deus vir, algo
muito bom vai acontecer. Talvez neste ponto eu possa contar o restante da história das 3 árvores. Elas estavam se perguntando, indagando: puxa, por que me tornei um coxo de comida? Por que me tornei um barco onde fede peixe todo dia? Por que fui jogado de lado? Só que numa certa noite, esse coxo foi usado para colocar uma criança. E esse coxo de animal se tornou o local onde guardou o maior tesouro do mundo, o nascimento de Jesus. A segunda árvore, cujo sonho era carregar a realeza do mundo, ela levou naquele barco um homem. E nesse dia, uma tempestade estava acontecendo, que quase esse barquinho foi para o fundo do mar. Mas esse homem levantou e acalmou as águas, dizendo: paz. Então esse barquinho percebeu que ali estava Deus, o Filho de Deus. E aí ele teve a honra de carregar essa pessoa, seu barco. A terceira árvore, que transformou em troncos, estava esquecida. Logo chegou numa sexta-feira, pegaram, juntaram em 2 peças, transformou-se numa cruz. E nessa cruz uma pessoa foi pregada. Até então, essa árvore reclamou, dizendo: puxa, que horrível, cruel, eu ficar recebendo a morte de pessoas, e além do mais, cheirar o sangue de pessoas mortas em mim. Mas no terceiro dia, esse homem que morreu nessa cruz ressuscitou. E essa árvore viu um destino bem diferente que ela quis para ela. Essas 3 árvores mostram talvez um desfecho final muito legal. Elas tinham um sonho, esse sonho foi quebrado, mas quando Jesus veio, realizou o sonho dela de uma maneira diferente. Mas de qualquer forma, o sonho dela foi realizado. Ou seja, o resultado era visível, o resultado é claro. Você deve estar perguntando: puxa, é verdade, pastor. Vai acontecer a mesma coisa na minha vida. Eu fiz as coisas, meus sonhos quebraram, mas eu sei um dia, e esse dia vai chegar, onde Jesus vai usar a minha vida, como aconteceu dessas árvores. Eu poderia muito bem terminar o meu sermão aqui dizendo: meus irmãos, vocês serão usados por Deus. Tenha fé disso. Mas o sofrimento, a dificuldade, a tribulação do dia a dia é muito mais pesado do que isso. A crise econômica vai durar muito mais do que isso. Eu poderia jogar uma esperança a vocês: aguarde essa esperança aqui na terra, que Jesus vai usar a sua vida. Mas se nós voltarmos ao texto novamente, o povo de Israel não estava 1, 2 anos pedindo a intervenção de Deus, estavam 10, 20, 30, 70 anos, porque não vinha livramento na vida deles. E por que eu quero
levar para um lugar um pouco mais doloroso. Ah, Senhor, mais um sermão pesado. É porque as dificuldades não dão trégua na sua vida, como o pastor Marcos falou. A batalha espiritual é contínua. E hoje eu quero dar armas para você a superar essa situação. Talvez não aconteça o livramento, ou melhor, o livramento pode acontecer na sua vida. Amém, glória a Deus. Mas você vê a Bíblia, a porcentagem de livramento é mínima. É mínima. No Novo Testamento, muitos cristãos foram perseguidos e morreram. Não houve uma intervenção, não veio um manto e pegou aquele coliseu em Roma e resgatou todos os crentes. Não, eles morreram. Se você vê o filme Gladiador, você vê eles morrendo de pior maneira possível. Não houve livramento na vida deles. E por que estou querendo enfatizar? Porque talvez não vai haver livramento na minha vida, em sua vida, enquanto nós vivemos aqui na terra. Sim, nós podemos almejar a esperança da volta de Cristo. E que quando terminar o nosso bom combate, nós vamos desfrutar da eternidade. Sim, isso está garantido. Mas aqui na terra, será que nós vamos desfrutar de uma coisa? Talvez não. Talvez não. Daniel tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se submeteram à cultura da época, de curvar diante do ídolo, do rei Nabucodonosor. Isso acendeu a ira deles e disse, cara, fornalha. Esquentou a fornalha 7 vezes mais. Merece fogo. Aí perguntou, e aí? Deus vai livrar vocês dessa? A resposta deles em Daniel 3:17, eles falam assim, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei, diz. Mas olha só, versículo 18 começa assim, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto a seus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que mandasse erguer. Deus, a atitude desses 3 irmãos a Deus, eu sei que o Senhor pode nos livrar. O Senhor é poderoso para nos salvar. Mas mesmo que o Senhor não me livre dessa, nós não vamos submeter a uma coisa que está errado. Talvez a questão que eu quero trazer, o seu Duque, você pode colocar o versículo, é entender um pouco, sobre a soberania de Deus. Esse é o versículo que hoje, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras da Tua mão. E fazendo uma certa paráfrase desse versículo que nós lemos, eu escrevi dessa maneira, para entender um pouco a soberania de Deus. Seu Duque pode colocar sobre a soberania de Deus? Obrigado. Diz assim, Deus sabe o que está se passando em minha vida. E Ele está no controle até das minhas adversidades, dos meus sofrimentos, das minhas desilusões. Mesmo assim, eu aceito e confio na sua suprema vontade. Eu pergunto, irmãos, está difícil? Eu sei que está. Está doloroso? Eu sei que está. Apesar da dificuldade, apesar da dor,
nós precisamos nos posicionar acerca da soberania de Deus. O Senhor tem uma vontade. Tudo isso, o Senhor permitiu, porque Ele tem uma vontade. E essa vontade vai acontecer do jeito dEle, não da minha vontade. Portanto, irmãos, próximo slide. Eu gostaria que uma lição de casa. Você vai chegar na sua casa e você vai entregar tudo na mão de Deus. E quando você falar, eu vou entregar nas mãos do Senhor, você está declarando isso, que nada mais está nos versículos 8 de hoje. Deus sabe o que está se passando na minha vida e Ele está no controle até das adversidades em nossas vidas. Mesmo assim, aceito e confio na sua suprema vontade. Tenta declarar isso para o seu cônjuge, para o seu casamento, para o seu filho, para o seu negócio, pela sua dor física, pela sua perda. Declare isso. Pastor, eu não estou vendo, estou ficando desesperado. O Senhor está levando a gente para um lugar que, puxa vida, sofrer mais. Você pode colocar no slide Escola da Soberania de Deus? Seu Duque? Escola da Soberania de Deus. Isso. Olha só o que acontece nessa escola onde o livramento parece não acontecer de uma maneira visível em nossa vida. Quando a dor persiste e não quer ir embora da nossa vida. Parece que não está acontecendo nada aos nossos olhos. Mas 3 coisas estão acontecendo e talvez possam acontecer simultaneamente na sua vida. O quê? Na dificuldade, na dor, no sofrimento. Essa escola da soberania de Deus, nessa escola acontece o quê? Está moldando o meu caráter. Segunda coisa, está moldando a minha atitude em relação a Deus. Em que sentido? Nós podemos ter um conceito errado de Deus, mas quando vem a dificuldade, quando vem o sofrimento, quando vem as tribulações, nós precisamos descobrir quem realmente Deus é, não um Deus que a gente quer que seja. É só nesses momentos que você vai descobrir quem realmente Deus é, e o que Ele é, e o que Ele está pedindo que nós sejamos. Terceiro lugar, você vai glorificar o nome de Deus com o que temos. Muitas vezes a nossa oração, Senhor, me faz isso, me faz aquilo, me faz isso, porque eu quero fazer a Tua obra. Mas quando nós estamos nessa situação, onde nós não podemos fazer nada, porque Israel estava vivendo esse momento, eles não tinham poder de fazer nada. Parecia que não estavam fazendo nada, mas Deus estava trabalhando na vida deles. Deus estava trabalhando o caráter de Israel. Deus estava mostrando a Israel quem realmente Deus é. E Deus queria ser glorificado. Não com o que eles queriam, podiam esbanjar, mas justamente com o que eles tinham. Por isso o versículo de hoje, quero remeter agora na mão do Senhor, nós somos o quê? Como um barro na mão do oleiro. Deus está formando o nosso caráter, está pegando a argila crua, está fazendo um vaso, não para ser um navio, não para ser um baú de tesouro, Ele está formando. E lembra só, e toda a obra terminada na mão de Deus, nós pensamos que quando Deus mexe no oleiro e Ele está lá girando, e vai formar o vaso, nós pensamos que os vasos são perfeitos. Sim, são perfeitos.
mas o nosso olhar, esses vasos, têm as suas deficiências. A soberania de Deus faz levar em aceitar que Deus cria vasos de várias formas e vários tamanhos. E ela pode ser feio. Talvez aquele vaso, você olhando, você não dá uma mínima. Mas Deus tem um propósito, ter criado aquele vaso feio daquele jeito. Agora, para a gente entender essa questão de soberania de Deus, que Deus está no controle, que estamos na mão do Senhor, nós precisamos nos submeter à vontade dEle, que é muito difícil para nós. Nós não queremos aceitar a nossa realidade. Puxa, se fosse 10 centímetros maior. Puxa, se fosse isso, se fosse, se. Deus está trazendo a nós para você aceitar essa condição que Deus criou você. Eu vou trazer exemplo de 2 pessoas para poder fixar esses 3. Seu Duque, pode colocar esses 3, meu irmão. Mudar o caráter, mudar a atitude em relação a Deus. Tem um vídeo de um palestrante, pastor chamado Joe Ferrante. Ele foi numa conferência e naquela conferência ele encontrou uma mulher muito sorridente que estava assim, disposta a servir de todo o coração. E isso impressionou ele, né? Puxa, essa mulher vem servir e vem ajudar, assim, carregar as malas, a dar carona de maneira tão alegre, né? E essa alegria que contagiou o coração desse pastor, perguntou para essa mulher: olha, é muito bom você ser recebido com um sorriso todo dia, e a sua natureza, o seu caráter mostra essa beleza. E ele perguntou: você sempre foi alegre assim? Ela falou: não. Eu vivia deprimida. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos e meu marido me deixou com uma outra mulher. Eu estou lutando cada dia para criar os meus filhos e não é fácil. Olha só, aí entra o caráter. Você começa a mudar a sua atitude em relação a Deus. Mas um dia ela foi uma palestra, e nessa palestra foi desafiado a conhecer o amor de Deus. Puxa, em toda aquela desordem na vida dela, tanta frustração e ferida no coração dela, como é que ela pode pensar em amor de Deus e como é que pode desejar esse amor para outra pessoa? E ela orou assim para Deus: Deus, eu quero conhecer o seu amor. Não sei nessa altura de campeonato o que isso significa, mas eu quero conhecer o seu amor. E uma voz no coração dela falou assim: você realmente quer conhecer o meu amor? Ela falou: sim. Você aceita o desafio? Aceito o desafio. E sabe o que Deus disse para ela? Eu quero que você comece a abençoar o seu ex-marido. Puxa, a pessoa que mais machucou, a pessoa que me deixou marcas, amarguras, como é que eu posso orar pelo meu ex-marido? Como é que eu posso, tudo bem, eu posso falar, eu não vou mais odiar, mas como é que eu posso abençoar alguém que eu detesto na minha vida? E ela lembrou do versículo, está em Lucas 6, e esse versículo dizia o seguinte: ame os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que maltratam. Eu falei: Senhor, uma guerra no coração dela. Ela resolveu obedecer. Ela começou a abençoar o seu ex-marido. Senhor, tá bom, já estou abençoando o seu marido. E Deus desafiou no coração dela:
Você quer conhecer mais sobre meu amor? Sim. Então lá vai o próximo desafio. O seu ex-marido não está conseguindo ter filho com a esposa recente. Por que você não ora para que eles possam ter filhos? Ah, Senhor, isso é demais, isso é demais. Como assim? Já não bastava abençoar o meu ex-marido, agora eu quero que abençoe os dois, ainda mais que tenham um filho? Não, Senhor, isso eu não vou fazer. Mas ela sentiu veementemente que ela deveria orar. Ela orou. E depois ela soube que o casal tiveram um filho. Aí o pastor perguntou para ela, mas e aí? Como é que está o seu relacionamento com o seu marido? A amizade voltou? Eu nem encontro ele. Talvez ele nem saiba que eu orei por ele. Ele não sabe de nada. Mas sabe, pastor, sabe o que aconteceu? Quanto mais eu abençoava o meu inimigo, quando foi desafiado a amar meu ex-marido, como Deus amou, todas as feridas foram resolvidas. Em lugar das minhas feridas, agora veio uma alegria tremenda. E o Senhor pôde testemunhar dessa alegria. Ok, a lição de casa. Não é a lição de casa, mas o que aconteceu na vida dessa mulher? Molda o caráter, ou seja, ela deixou de ser uma pessoa deprimida para se tornar uma pessoa alegre. Moldou a atitude em relação a Deus. Descobriu realmente o que é o amor de Deus. Descobriu o que é amor e perdão. Em terceiro lugar, ela glorificou o nome de Deus não com o que ele não tinha. Ela glorificou o nome de Deus com ela possuía. O que ela possuía, ela glorificou o nome de Deus através da oração e através da obediência. O que mudou na vida dela? Ainda não tem marido. Os filhos ainda estão lá, sendo um grande desafio. Mas mudou o caráter dela. Eu quero que essa verdade possa acontecer na sua e minha vida. Mais um testemunho, esse em forma de vídeo. Eu peço para cá. Essa é uma mulher chamada Song Myung-hee. É uma pessoa que tem paralisia cerebral. E ela, nas suas agonias, reclamando como as árvores: por que o Senhor me criou dessa maneira? Se o Senhor é um oleiro, se eu não podia criar um vaso bonito, mas por que meu vaso é feio? E veja só como ela vai louvar a Deus. Pode tocar o vídeo. 태어날 때 의사의 실수로 뇌를 다쳐 뇌성마비 판정을 받은 아기가 있었습니다. 아기의 부모는 가난 때문에 치료는커녕 제대로 된 음식조차 해줄 수가 없었습니다. 어린 시절의 고통은 마음까지 멍들게 했고 사춘기 소녀가 된 아이는 삶을 저주하며 반항했습니다. 한창 호기심도 꿈도 많은 10대 소녀의 시간은 도리어 극심한 절망감을 가져왔습니다. 일어서기도 어려운 몸을 일으켜 창밖을 바라보면 모든 게 자신과는 상관없는 꿈만 같았습니다. 아무도 없는 빈 방. 소녀가 부르짖을 대상은 하나님뿐이었습니다. 원망도 투정도 하나님 앞에 쏟아놓았습니다. 그러자 눈물과 땀에 젖은 소녀의 가슴에 빗줄기가 들어오기 시작했습니다. 하지만 가난과 외로움은 여전했습니다. 휠체어도 없이 작은 방 안에서 눈물 흘리는 날도 계속되었습니다. 그때 하나님의 분명한 음성이 한편의 시로 들려왔습니다.
소녀는 토막 연필을 쥐고 글씨를 받아 적기 시작했습니다. 삐뚤삐뚤한 글씨는 소녀의 고백이었습니다. 이 시는 노래가 되어 많은 사람들에게 불리우게 된 나라는 찬양입니다. 온몸으로 하나님께 시를 쓰는 이 여인은 송명의 시인입니다. 그녀는 시를 쓰면서 불편한 몸을 일으켜 곳곳마다 다니며 간증을 했습니다. 수많은 건장한 사람들도 송명의 시인의 간증 앞에서는 한없이 작아졌습니다. 한 번은 세상에 알려지게 된 송명의 시인에게 미국에서 치료를 받게 해주겠다는 후원자가 나섰습니다. 하지만 그녀는 작은 몸을 뒤척이며 조용히 말했습니다. 주님이 만들어 놓으신 이대로 그냥 살겠어요. 난 이대로가 좋아요. 펜 하나 제대로 쥐기 어려운 몸으로 공평하신 하나님을 노래하는 시인 송명의 시인은 가는 곳마다 지금도 이렇게 고백하고 있습니다. 이를 손을 다해서 하는 게 그냥 모두가 있어요. 믿고 Essa é a música que ela compôs. Na verdade, a letra, né? A composição foi feita por uma outra pessoa. 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 가진 재물 없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못 본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네. 공평하신 하나님이 나 남이 가진 건 나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 갖게 하셨네. 나 남이 없는 것 갖게 하셨네. Se eu dou aqui o próximo slide, no refrão ela fala: Deus é justo, mesmo que eu não possua o que os outros têm. Deus é justo, porque eu possuo o que os outros não têm. Deus mudou o caráter dela, apesar nada da circunstância dela ter mudado. Ela conheceu um Deus justo. Como pode uma pessoa com paralisia cerebral declarar que Deus é justo na condição que ela está? E por último, ela glorificou a Deus. Olha lá embaixo. Eu não glorifico a Deus com o que eu não tenho. Eu glorifico a Deus com o que tem e o que ela tem. Essa paralisia. É com isso que ela glorifica a Deus. Aos nossos olhos é desprezível, aos nossos olhos não é nada. Mas para Deus, isso
faz parte do grande plano divino. Feche seus olhos. Eu convido a equipe de louvor a vir à frente. Irmãos, está difícil, está insuportável, desesperador. Lembre-se que Deus está fazendo a sua obra na sua vida. Ele está trabalhando o seu caráter. Talvez não seja tão visível, mas tenha um pouco de paciência. É neste momento que Deus, Ele quer mostrar quem Ele é. Não um Deus o que outros falam, mas um Deus, como ela falou, um Deus justo. Como aquela mulher, Joe Ferrante falou, um Deus de amor. Talvez este é um momento onde você possa perceber quem realmente Deus é na sua vida. E por último, irmãos, você pode glorificar Deus agora, com o que você é, com o que você não tem. Deus se satisfaz com isso. Que essa semana você possa pensar nessa questão. Deus abençoe o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.